Mas eu vou seguir com você para falar sobre um outro assunto. A tragédia da queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo. A Basília conversou com o ministro de Portos e Aeroportos. E o que ele diz? Que tem um trabalho conjunto agora entre o governo federal e governos estaduais envolvidos nessa tragédia para auxiliar as vítimas. Basília, a gente viu logo uma movimentação dos governadores dos estados de São Paulo e do Paraná, assim que houve a confirmação desse acidente, se deslocando até Vinhedo para prestar ali aquele primeiro atendimento, também cobrar uma atuação com relação à investigação das causas dessa tragédia. O que mais te contou o ministro? Como deve ser esse auxílio às vítimas? Qual será o trabalho, o foco agora do governo federal? Olha, Carol, algumas das principais decisões, né, de resgate, de auxílio às vítimas, famílias das vítimas, estão passando mesmo por um conjunto, né, uma formação, o ministro chamou uma construção entre governo federal e os governos locais. Então, como exemplo deste trabalho, né, dessa resposta rápida, segundo ele, que está sendo dada a estas vítimas, a FAB vai fazer o traslado, né, a transferência dos corpos de vítimas que sejam do Paraná. Eu acabei de falar com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ele me passou algumas informações que estão sendo conversadas por ele com o ministro da Defesa, José Múcio, também os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Paraná, o Ratinho Júnior. Ele destacou que é uma agenda conjunta. A queda dessa aeronave, que vitimou 62 pessoas, virou uma agenda conjunta entre governos federais e governos locais, né, que independentemente de disputas políticas foram para o local do acidente e estão aí nos bastidores conversando intensamente para tirar soluções, né? Ele chamou de agenda conjunta e também de planos que estão sendo costurados aí por estes muitos gestores, né, mandatários aí da ordem pública. Ele chamou atenção para essa unidade de momento, de cooperação entre os governos, que foi uma construção, tem sido uma construção importante, célere e rápida. Um destes exemplos, então, é o plano de transferência para outros estados de vítimas, então, que não são de São Paulo. Estima-se que das 62 pessoas mortas neste acidente, 22 sejam de Cascavel, né, município do Paraná. Então, por isso que o contato muito intenso, tanto entre governo paulista e governo paranaense, porque é uma comoção nacional, uma tragédia coletiva, não é hora de ficar no impasse político de quem vai aparecer mais, né, quem vai tomar holofotes dessa tragédia. Inclusive, o ministro fez questão de parar um tempinho aqui da agenda dele, conversar comigo por telefone. A gente falou, não foi por mensagem de texto, foi por telefone mesmo, mas ele pediu para não dar entrevistas agora, que é um momento de muito trabalho nos bastidores. Tem a questão da identificação dos corpos, né, que estão no IML, também tem a investigação, que é um trabalho rumoroso, tem muitas hipóteses, muitas pessoas querendo saber as razões deste acidente. Então, são informações delicadas, sensíveis, ainda mais porque isso aqui vai virar um passivo na justiça, né? Em que as famílias, em certo momento, terão que receber indenizações. Aí o assunto é com as companhias, é com a empresa aérea. O governo não tem participação ativa na mesa de negociação quando for decidir, né, quanto que será dado de indenização a essas famílias. Mas ele destacou que, dentro das possibilidades do governo, todas as etapas dessa crise para se encontrar uma solução serão acompanhadas pelo governo federal. O que, obviamente, essas vítimas, as famílias dessas vítimas mais gostariam é, infelizmente, impossível que o acidente não tivesse acontecido ou que seus familiares não tivessem morrido nesta tragédia. Esta impossibilidade, ela está posta, mas todo o restante, né, o que pode ser feito, como dar uma resposta rápida
a essas famílias e coerente das razões que levaram a esse acidente, isso está sendo mobilizado pelas diferentes autoridades. Do ponto de vista da investigação, é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que é ligado à FAB, que está cuidando disso. O ministro concedeu uma frase em ON, está no nosso site, dizendo que aguarda o CENIPA, especialmente na análise das caixas pretas que não foram danificadas. Ele destacou isso como um fato muito importante, porque a preservação dessas caixas pretas dará um diagnóstico mais claro da situação. Carol? Basília Rodrigues, que segue em contato com as autoridades lá em Brasília, trazendo as informações com relação ao que o governo federal e governos estaduais devem fazer diante dessa tragédia. Obrigada, Basília.